Olá, seja bem-vindo ao Doutor em Pauta. Vai ser Doutor em Pauta mesmo? Esquecemos. Ah, vai, tá ali ainda, tá bom. Beleza, vamos lá. 3, 2, 1. Olá, bem-vindo ao Doutor em Pauta. Aqui a saúde é explicada de forma simples e confiável, com dicas práticas que você pode aplicar no seu dia a dia. Eu sou Cláudia Tenório, jornalista, especialista em comunicação e saúde. E hoje nós vamos falar sobre um tema que gera muitas dúvidas e até polêmicas: o uso de hormônios no emagrecimento. Afinal, hormônio emagrece? É seguro usar? Quais são os riscos? Em que situações realmente pode ajudar? Você sabia que muitas vezes o desbalanço hormonal pode ser um dos maiores sabotadores de quem tenta emagrecer? É com grande prazer que recebemos hoje o Dr. Arthur Vitor de Carvalho, que é médico nutrólogo com atuação em São Paulo. O Dr. Arthur é conhecido por seu trabalho integrando nutrologia, hormônios, alimentação e qualidade de vida, ajudando pacientes a alcançarem resultados de forma saudável e sustentável. Dr. Arthur, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui conosco. Boa noite, Cláudio. Maravilhoso. Tenho certeza que esse papo vai ser muito proveitoso. Esse tema aí que tem muitas coisas pra gente desvendar, emagrecimento, hormônios e tudo mais. Vamos embora nesse papo aí, vai ser muito gostoso. Vou começar com a pergunta que não me quer calar. O hormônio emagrece? Não é bem por aí. Ele pode ser um grande aliado no emagrecimento, sim. Principalmente quando a gente tem algumas deficiências hormonais androgênicas. Mas antes da gente falar mais especificamente, eu acho legal a gente pontuar que hormônio significa que é uma molécula derivada do colesterol. E a gente tem diversas classes hormonais. A gente tem hormônios androgênicos, como testosterona, oxandrolona, nandrolona, estradiol. E tem outros hormônios, como por exemplo a insulina, hormônios tiroidianos. Então a gente tem gamas de hormônios que vão agir completamente diferente no nosso corpo. Então, pensando nessa variedade de hormônios, alguns hormônios também engordam, como, por exemplo, quando o paciente tem um hipotireoidismo. Exatamente, quando o paciente ele apresenta essa lentificação dos hormônios da tireoide, onde ele aumenta o aumento desse TSH, isso favorece que o metabolismo dele caia um pouquinho, favorecendo o ganho de gordura. E muitas vezes, de forma indireta também, porque às vezes gera um pouco mais de cansaço e fadiga no paciente e leva ele a ficar um pouco mais sedentário, o que também impacta no ganho de gordura também. E nem todo emagrecimento é saudável, pensando no ponto de vista hormonal, quando, por exemplo, o paciente tem um hipertireoidismo, Exato. que aí ele coloca a saúde dele em risco, né? Exatamente, porque aí já é um processo completamente contrário, né? E quando a gente fala de hormônio, infelizmente, a gente sabe que mais de 60% dos usuários de hormônios hoje no emagrecimento, eles acabam usando sem prescrição médica, de forma underground. Então, colocando, de fato, sim, a saúde em risco, sem saber nem, de fato, o que tá tomando mesmo, né? Sem indicação, sem saber contraindicação, nem nada. Perfeito. Agora vamos pensar então um pouquinho nesses hormônios que normalmente são utilizados em doses fisiológicas, que seria o ideal, né, para favorecer o emagrecimento. Isso acontece por conta de uma baixa hormonal em alguns pacientes? Legal, vamos começar a pontuar um pouquinho, Cláudia. Vamos falar dessa baixa hormonal nas pacientes dos hormônios androgênicos. Na mulher, a gente vai ter o estradiol e a testosterona junto com a progesterona, que ela vai começar a apresentar esse declínio ali após os 40 anos, até chegar na menopausa total. E o homem, com o hormônio majoritário, que é a testosterona. Mas é um momento que a gente chama de andropausa, porque o homem nunca zera essa produção. Já a mulher vai chegar no momento onde ela vai zerar. Ambos, nesse momento, tanto o homem como a mulher, na deficiência desses hormônios androgênicos, o seu corpo lentifica o metabolismo e favorece o pior tipo de acúmulo de gordura, que é o acúmulo de gordura visceral, que é aquela gordura mais interna nos órgãos. Tanto que os estudos mostram que homens com deficiência de testosterona, somente com a reposição de testosterona, eles já conseguem diminuir gordura visceral sem mesmo fazer atividade física, só mesmo pela reposição e deixar, como você falou, em níveis fisiológicos. A gente não tá falando de níveis supras. Eu tô falando de pegar um homem com 200 de testosterona e colocar em 800, 900 durante X linha de tempo. Isso por si só faz com que ele queime gordura visceral. E além de os hormônios androgênicos, testosterona e estradiol, quando eles estão baixos, eles levam tanto o homem como a mulher a desenvolver mais resistência à insulina. E quando nós estamos com resistência à insulina, que o nosso corpo tem dificuldade também na queima de gordura. Então é um caminho complicado. Por isso que quando a gente sempre fala, reposição hormonal não é luxo, reposição hormonal não é estética. É uma questão de necessidade de saúde, quando a gente tem a indicação. E por que tem médicos que são tão contrários à reposição hormonal? Então, Cláudia, aconteceu que a gente teve alguns estudos passados que foram feitos alguns testes com hormônios conjugados, hormônios sintéticos, que não são os mesmos hormônios que a gente usa hoje, como por exemplo a estradiol, timbolona,
que eles iam para tentar mimetizar o hormônio. O que é mimetizar? Mimetizar é tentar, para a galera poder entender em casa, é para poder tentar imitar aquilo que o hormônio faz no nosso corpo. Só que não era um hormônio bioidêntico mesmo, de fato. E lá em 2001, isso já tem 24 anos, no estudo do WHI, isso caiu por terra. A gente foi visto que era um estudo muito mal delineado, com esses hormônios conjugados, que sim aumentavam os riscos de câncer. Mas isso já tem muito tempo, e infelizmente tem profissionais que acabam não se atualizando. Isso já não é uma coisa que foi provada agora, em 2020, 2015, já é uma coisa que está bem provada há bastante tempo já. E cresceu, né? Então, essa constatação virou um fantasma na cabeça, inclusive, de alguns médicos que são muito contrários à reposição hormonal. Aí, pensando um pouquinho, até na questão da menopausa, mais do que da andropausa, porque Sim. os sintomas da andropausa são leves, né? Eles Sim. são muito ralentados, então o homem percebe pouco. Muitas mulheres sofrem porque elas não têm a permissão de seus médicos para fazerem reposição hormonal. Sim. E a reposição hormonal, então, não causa câncer. Jamais, jamais. Eu digo que é muito pelo contrário. Porque a grande maioria das mulheres, com a falta dos hormônios, elas se sentem mais cansadas, mais indispostas, com isso mais sedentárias, com isso acumulam mais gordura. Nós temos a tríade principal de agentes cancerígenos: tabaco, álcool e obesidade. 80% das mulheres que não fazem reposição hormonal, após 10 anos de obesidade, elas desenvolvem sobrepeso ou obesidade. Isso sim aumenta o risco de câncer, e não está repondo um hormônio bioidêntico, porque a molécula que nós usamos na reposição hormonal, que eu uso nas minhas pacientes, é um hormônio bioidêntico, então ele é isomolecular, que a gente chama. A gente tem a molécula do nosso corpo e a molécula é exatamente igual. Lá atrás desses estudos, onde foi provado que falado que poderia causar câncer, não eram as mesmas moléculas, então isso é completamente confuso. E infelizmente os médicos acabam cometendo essas falácias equivocadas. Por isso que eu digo que com essa onda de internet e tudo mais, esse acesso, uma das principais privilegiadas com isso foi a mulher menopausada, que ganhou conhecimento e conseguiu ir atrás de buscar informação. Porque antes da gente ter essa internet e tudo mais, a mulher tinha escutado aquilo ali do médico, acabou, ela vai para casa e não tinha acesso. Hoje ele fala aquilo, ela chega em casa, opa, tem outro falando outra coisa, tem outra saída, tem outro caminho. E aí a gente consegue dar saúde e qualidade de vida para essa mulher. E a gente, do outro lado, vai ficando doido, né? Porque seria fantástico se os médicos entrassem num consenso. Porque, afinal de contas, a gente precisa confiar no médico, né? E se cada um fala uma coisa, a gente fica completamente perdido. Por isso é que eu digo, para ter consenso, o médico precisa estudar. A medicina é uma ciência em evolução, ela não para, e o médico não pode parar de estudar. Não é verdade? Exatamente, a gente até fala que, na verdade, não existe uma ciência exata. A ciência exata, até a evidência científica atual, ela pode mudar a qualquer momento. Então, a partir do momento que o médico deixa de se atualizar, ele vai ficando para trás, não tem jeito. Perfeito. Daqui a pouco a gente volta um pouquinho nessa questão da menopausa, porque é um assunto muito interessante. Ainda bem que as pessoas falam bastante sobre menopausa hoje em dia. Mas eu quero ainda falar sobre obesidade ou dificuldade de emagrecer e hormônio. A mulher, ela pode fazer uma reposição hormonal ou usar um hormônio e emagrecer, mesmo continuando com os mesmos hábitos alimentares e sem exercício físico? Os hormônios da reposição hormonal? Vamos lá, se essa mulher está na menopausa e ela vai fazer essa reposição hormonal, a reposição por si só não vai emagrecer a mulher. Ela precisa estar em déficit calórico e em equilíbrio hormonal total. A reposição com os hormônios androgênicos é uma parte dessa estabilidade hormonal. Nós precisamos avaliar os hormônios tiroidianos, nós precisamos avaliar como é que está a resistência à insulina do pâncreas, se ele está com bom funcionamento ou não, como é que está a secreção de cortisol pela adrenal. Toda essa base hormonal metabólica é importante. E sim, quando a gente consegue usar alguns hormônios para deixar esse nível fisiológico um pouco mais otimizado, a queima de gordura desse paciente é sim otimizada em níveis fisiológicos. Porque quando a gente fala de hormônio androgênico, seja qualquer tipo de esteroide anabolizante, esse nome parece até um xingamento, eu acho até bom a gente desmistificar isso, porque a testosterona é um esteroide anabólico androgênico. Significa que esteroide é a molécula derivada do colesterol, anabólico gera ganho de massa magra e androgênico gera os efeitos colaterais como virilização, queda de cabelo, engrossamento de voz, etc e tal. Então é só uma molécula. E quando a gente leva esses níveis para ficar suprafisiológicos, a gente já começa a ter efeitos colaterais. Agora, em níveis fisiológicos otimizados, esse paciente vai sim ter queima de gordura melhor. E aí, Cláudia, acho legal a gente falar
que nesse processo de emagrecimento, o uso de hormônios androgênicos, como por exemplo a oxandrolona, até a testosterona ou uma nandrolona do tipo, elas são muito interessantes na seguinte questão, na questão anticatabólica. Um indivíduo com obesidade é muito difícil, principalmente uma mulher, conseguir perder 20, 30 quilos sem conseguir perder nada de massa muscular. Então, a gente utiliza isso, eu e muitos colegas médicos, como estratégias anticatabólicas, porque o processo, mesmo que aquela pessoa, aquela mulher, esteja fazendo uma atividade física rigorosa, o processo de déficit calórico intenso, ele vai levar à perda de gordura e provavelmente um pouco de perda de massa muscular. E quando a gente faz estratégias com o uso de um hormônio esteroide anabólico androgênico, seja oxandrolona, testosterona, androlona, a gente consegue minimizar a perda dessa massa muscular ou até não perder. E isso impacta lá na frente, no efeito sanfona. Porque se a mulher começa um processo de emagrecimento e ela derruba 3, 4, 5 quilos de massa muscular, lá na frente ela está com o metabolismo mais lento do que ela iniciou o processo de emagrecimento. Então isso faz com que ela passe pelo efeito sanfona muito mais fácil depois que ela volte aos outros hábitos de vida. Porque a quantidade de massa magra, ou seja, de músculos, é o que vai acelerar o metabolismo. Exatamente. Ela vai poder comer normalmente sem engordar tanto. Exatamente. Se ela não tem músculo, ela vai precisar comer muito pouquinho e aí ela acaba engordando mais fácil, é isso? Exatamente. A massa muscular é o principal agente na questão de fugir do efeito sanfona. Porque quanto mais músculo, mais a gente vai ter uma taxa metabólica mais otimizada. E até a captação, Cláudia, de glicose pelo nosso organismo, que é o açúcar, ele se torna diferente. Um indivíduo que tem um percentual de gordura baixo, o açúcar ele se torna um vilão bem menos agressivo do que no paciente obeso, porque a massa muscular ela funciona como se fosse uma esponja de açúcar, ela capta muita glicose, então aquele indivíduo que tem uma quantidade de massa muscular considerável e tem um baixo percentual de gordura, ele acaba podendo cometer alguns excessos e não tendo tantos prejuízos quanto o indivíduo que tem baixa massa muscular e grande nível de gordura. Ah, e é por isso que de vez em quando a gente vê alguém que é magrinho, é seco, sarado, e fala, pô, mas você pode comer um doce, que sorte a sua, e eu não posso porque eu engordo fácil. Exatamente. É por conta dessa quantidade de músculos e por conta dessa falta de gordura. Exatamente isso. Olha que incrível. Entra completamente diferente no seu corpo. Ele tem dificuldade naquela captação e o indivíduo que tem muita massa muscular, por exemplo, um fisiculturista de 100 quilos com 8% de percentual de gordura, pode colocar ele no rodízio, pode colocar ele comer doce depois que você vai ver que ele não vai engordar o tanto de uma pessoa normal. Por isso que é interessante que a dieta de um não vale para o outro. Exatamente, a individualidade do processo e as estratégias individuais. Mas eu gosto de frisar muito isso, Claudio, das estratégias anticatabólicas, porque agora mesmo na onda das canetinhas emagrecedoras, as pessoas, perda de músculo, 40% de perda de massa muscular com Ozempic, Mounjaro, isso não acontece no meu consultório, porque esses estudos eles são feitos de forma isolada. Quando a gente utiliza estratégias anticatabólicas, a gente consegue fazer com que esse paciente perca 5, no máximo 10% de massa muscular nesse processo, ou não perca nada de massa muscular. E agora começou a ser um vilão, falou vai vir uma nova medicação, que é o Bimagrumab, que promete defender um pouco mais de massa muscular. Só que quem tem experiência no emagrecimento já utiliza essas estratégias muito mais eficientes, oxandrolona, nandrolona, a própria testosterona, seja ela por via gel, seja ela por via implante hormonal, que são métodos que funcionam. No homem também dá para fazer de via injetável tranquilamente. E funcionam muito bem, dando mais força e fazendo com que aquele indivíduo perca menos massa muscular nesse processo. Agora, tem sido muito falado que a obesidade é uma doença crônica, portanto, ela requer tratamento para o resto da vida. Sim. Isso é verdade? Isso é verdade. Eu vou deixar até uma deixa, Cláudio. O indivíduo que é obeso, ele é sempre obeso. Isso não significa que ele tem que ser sempre gordo, porque a obesidade, você vai diminuir. É como se fosse um cachinho de fruta. Pensa num cachinho de uva. Essas uvas, elas vão continuar lá. Pensa num cacho de uva com 50 uvas. Elas vão continuar 50, só que elas estão diminuídas. A célula de gordura, ela vai ficar entumecida, ela não vai sair do corpo. Então, esse indivíduo, ele passa por um efeito sanfona muito fácil, porque ele pensou que ele perdeu aquele peso e mandou aquela gordura embora. A célula continua lá. Ela está latente porque ele está em déficit calórico naquele momento. Quando ele começar a ingerir mais calorias, ele vai voltar a encher aquela célula de gordura muito fácil. Por isso que a gente fala da necessidade contínua do processo medicamentoso. Às vezes tem desmame, às vezes não tem desmame, às vezes até tem de forma contínua crônica. Aí eu tô pensando nas crianças. Quando é que essas células começam a fazer parte do corpo humano? É na infância, na adolescência?
Assim, a gente tem, os nossos genes, eles são modificados ao longo dos anos com os hábitos de vida que vão mudando. Se você pegar 100 anos, 200 anos atrás, você vai ver que a obesidade era uma coisa bem extinta. Só que o mundo tecnológico, iFood, ultraprocessados, a facilidade veio trazendo. Então, homens que essa facilidade essa facilidade do mundo veio fazendo que a gente consiga a quantidade de calorias muito alta para ser consumidas, coisas que não conseguíamos lá atrás. E aí esses estímulos eles são passados facilmente para as crianças. E aí muitas vezes essas crianças já nascem com gene da obesidade. Isso é muito terrível. Quanto que os estudos mostram que uma criança obesa, ela é 92% de chance dela ser obesa na vida adulta. É muito difícil de reverter, porque ela já está carregando essa genética e na grande maioria das vezes a casa dela, os pais, muitas vezes eu já recebi, Cláudia, quero emagrecer minha filha. Eu termino a consulta, eu quero conversar só com a mãe. A gente precisa tratar você, mãe. Precisa tratar a família, A né? família, não é a criança. Mas a minha pergunta é assim, se a criança tá obesa, pensando no cachinho de uva, ela já tem lá o cachinho com as 100 uvinhas, essas células vão permanecer nela. Exato. Mesmo que ela emagreça, porque os médicos hoje falam muito da epigenética, né? A possibilidade de mudança. Exato. Mesmo que ela emagreça, que ela mude, ela vai ter que controlar isso pro resto da vida dela? Vai. Ela vai ter que fazer esse controle para sempre, porque essas células vão continuar lá, Cláudia. Ela consegue evitar com que ela acumule mais. Por isso que cada vez o efeito sanfona ele fica pior e mais difícil de ter controle. Por isso que na cabeça das pessoas, vai fazer uma dietinha, parece fácil. Mas você pode ver que a grande maioria das pessoas patinam no sobrepeso e não conseguem emagrecimento. Aí é que mora a responsabilidade dos pais, né? A gente não tem filho e, ai, que bonitinho, que ele tá fofinho. É desde sempre tomando cuidado com a alimentação. Ainda bem que hoje a Sociedade Brasileira de Pediatria definiu que doce só depois dos 2 anos de idade, outras coisas mais, então também estão proibidas e que os pais obedeçam, né? Eu, como avó, falo para as avós, tem que obedecer. Regra de pai e mãe tem que obedecer. Quem manda no seu neto é o pai e a mãe dele, não você. Exatamente. Né? Acho que tem que começar por aí, de casa, né? Para as crianças não acabarem acumulando mais peso, mais peso, mais peso. Porque é difícil controlar a fonte externa hoje em dia, né? Tela, ultraprocessados, as crianças, a educação, o meio que ela convive é um pouco difícil de ter controle. Tanto que hoje já tem estudos da própria tirzepatida em crianças, porque sabe-se que o controle de uma criança obesa na vida adulta é muito difícil de controlar. Não seria o cenário ideal essa criança tomar medicação, mas não é nada ideal ela ficar com obesidade durante a infância e a vida adulta. Se ela está com obesidade da infância, com 30, 32 anos, ela está com hipertensão, diabetes e tudo mais. Então, o benefício de estar usando a medicação, ele supera o malefício. Isso é uma lei básica da medicina. Então, não seria o cenário ideal, mas é melhor, é mais factível do que ficar com obesidade. A semaglutida também tem sido bastante usada, né? Ela é um pouco mais antiga, mas a gente também tem um resultado interessante. Sim. Ela também vai precisar ser usada pro resto da vida? Em alguns pacientes, sim, Cláudia, porque hoje a gente utiliza em alguns casos de sobrepeso, mudança de estilo de vida, e nesses casos, sim, a gente permite um desmame. Mas muitos pacientes que já estão em obesidade grau 1, grau 2, grau 3, não dá para a gente conseguir deixar esse paciente sem medicação, ele tem que viver em déficit calórico. E no mundo de hoje é muito complicado você conseguir controlar todos os estímulos externos. Ansiedade, compulsão, fome, a própria atividade física é uma coisa que estimula o apetite, o paciente tem que ficar regrando. Então, o processo de restrição intensa, ele vai gerar compulsão alimentar, ele gera prejuízo na saúde mental. Então, o uso da medicação, ele é muito mais benéfico do que maléfico. Bom, para muita gente, déficit calórico é simples de entender, mas eu queria que você explicasse, porque tem gente que está assistindo, a gente está falando para um número enorme de pessoas, né? O que é o déficit calórico? É muito importante entender sobre a taxa metabólica basal, primeiramente, para entender o que é déficit calórico. Porque o déficit calórico é você consumir menos calorias. Então, nós temos individualmente, eu tenho a minha, a sua, Cláudia, você tem a sua, o pessoal de casa tem a deles, que é o tanto de calorias que o nosso corpo queima em repouso, como se a gente estivesse paradinho sem se mexer, mas ninguém fica assim durante o dia inteiro. A gente soma 3 gastos, isso é uma lei do Harris Benedict. A gente soma a taxa metabólica basal, o gasto energético diário e a taxa da atividade física. Com isso, a gente encontra o tanto que aquele indivíduo gasta durante o dia, para aí sim a gente fazer um gasto do déficit calórico. Sem eu saber isso daqui, não tem como eu saber, eu estou em déficit calórico, tá? Quanto é que você gasta para poder fazer essa conta para poder diminuir e fazer o déficit calórico? Então, primeiro a gente tem que encontrar essa razão. E quanto mais músculo, Cláudia,
maior fica essa taxa metabólica basal. Vou até dar um dado importante para o pessoal que está de casa, que eu acho bem legal. A cada 3 quilos de massa muscular que o indivíduo ganha, ele aumenta a taxa metabólica basal em cerca de 150 quilocalorias. Ou seja, quanto mais músculo você tem, mais você pode comer. Exatamente, exatamente. E mais você vai queimar gordura quando você precisar entrar em déficit calórico, porque você fica com a taxa mais alta e fica mais confortável para conseguir fazer esse déficit calórico. Por isso que para a mulher é muito mais complicado o processo de emagrecimento, porque a taxa metabólica da mulher já é mais baixa pelos níveis hormonais e pela quantidade de massa muscular ser infinitamente menor do que a do homem. Então a taxa metabólica da mulher é cerca de 30 a 40% menor do que a do homem. Logo, numa viagem ou qualquer coisa do tipo, ela ganha peso muito mais fácil. E ainda tem a questão das flutuações hormonais. Pensando em flutuação hormonal e principalmente na queda hormonal que acontece na perimenopausa e na menopausa, essas flutuações também geram uma perda muscular, né? Sim. E aí entra a possibilidade da reposição. Mas quem são as mulheres que de fato não podem fazer reposição hormonal? Isso é uma pergunta bem interessante, né? Ontem mesmo eu atendi uma paciente minha que veio pelo Instagram e tudo mais acreditando que poderia fazer uma reposição. Nós não fizemos, logicamente por segurança, porque ela estava em recidiva agora de um câncer. Ela estava vindo de um tratamento de câncer de mama. Então, por mais que esse seja um tipo de câncer, no caso dela que não é um típico hormonal, toda vez que nós temos algum tipo de câncer estrogênio dependente em mamas, útero, endométrio, ovário, nós não podemos fazer a reposição nessa mulher, porque todos esses partes que eu te falei, eles têm muitos receptores de estradiol. Então, vai meio que proliferar um pouquinho mais essa ação cancerígena. Então, por mais que a gente não tenha ação cancerígena, já está curado, na medicina a gente espera 10 anos de recidiva, depois de curado esse câncer. Se nenhuma recidiva tiver nesse momento, essa mulher já pode se iniciar uma reposição hormonal. E aí, essas são contraindicações absolutas da gente nunca fazer. E aí tem um quadrinho, Cláudio, que são as contraindicações relativas, que a gente vai pesar o risco-benefício com aquela mulher no consultório. Porque a gente vai ver risco cardiovascular, se é uma pessoa que fuma, se é uma pessoa que tem obesidade, se é uma pessoa que já teve histórico de trombose, já teve histórico de infarto. Vão se somando coisas e a gente pode pesar que o risco ele não vale a pena, o malefício vai ser maior. Então ali a gente pode contraindicar. Mas às vezes eu recebo mulheres no meu consultório que são fisicamente ativas, que têm o peso controlado, que fazem atividade física e às vezes têm o hábito de fumar 5 cigarros por dia. E o médico fala que ela não pode fazer reposição hormonal. Não, ela pode sim, porque ela só tem um mínimo detalhe. E a questão do estradiol, ele tem que é muito importante, Cláudia, porque quando a gente fala de sobrevida e não só do emagrecimento, a mulher menopausada que não tem o estradiol, ela tem 10 vezes mais chance de infartar do que a mulher que tem o estradiol. Então não é só questão da massa muscular e tudo mais, mas voltando para o que a gente estava falando do emagrecimento, dos hormônios, essa mulher na menopausa é muito complicado dela fazer esse processo de emagrecimento, Cláudia, porque com a baixa hormonal, o corpo dela, por mecanismo de defesa, vai preferir que ela queime massa muscular do que gordura. Então, o hormônio estabilizado consegue que ela direcione a perca para a gordura. Por isso que é muito complicado. Tanto que tem estudos que mostram realmente mulheres na menopausa que fazem uso de canetinhas emagrecedoras sem reposição hormonal, elas podem perder até 45% de massa muscular. E as que fazem canetinha associada à reposição, elas preservam mais massa muscular e conseguem emagrecer mais gordura. Bom, e aí isso já dá assunto para um novo podcast, porque as mulheres que estão fazendo uso das canetinhas emagrecedoras estão perdendo massa muscular, e não é só a massa muscular daquelas que a gente vê, né? Não é só a perna, não é o braço, mas é o rosto que fica flácido, é a parte íntima que fica flácida, e até internamente vai ficando tudo mais flácido. Então a gente também tem que pensar nisso e quando for fazer uso das canetinhas com indicação e com acompanhamento direitinho. Pensando já que falamos tanto de hormônio e dessa parte de menopausa, existe uma janela de oportunidade, né? Sim. Não adianta repor hormônio depois de uma certa idade? Então, isso é uma coisa que a gente também pesa em contraindicações que não são absolutas, que são relativas, né? Até porque o corpo não sabe se é 10 anos e 10 anos e um dia. Mas, teoricamente, até 10 anos dessa última menstruação, nós temos uma janela que a gente tem segurança de fazer essa reposição hormonal. Após 10 anos, nós até podemos fazer uso da testosterona, mas os estudos mostram que o estradiol já pode ser mais risco do que benefício.
Porém, esses estudos, eles pegam mulheres generalizadas. A gente está falando de mulheres sobrepeso, mulheres que fumam, mulheres sedentárias, todo tipo de gente. Eu acredito que quando você pega uma mulher que, por mais que ela tenha 12, 13 anos de pós-menopausa, mas ela está dentro do seu peso adequado, ela tem bons hábitos de vida, come de forma saudável, está fazendo atividade física, eu acho que dali para frente ela tem mais benefício com a reposição hormonal do que malefício, por mais que ela tenha ficado. Porque ela tem 20, 30 anos de vida ali, sem hormônio, ela pode degradar muito mais músculo, o que vai levar à piora da longevidade. Perfeito. Agora vamos para um momento que eu adoro, que é o pode ou não pode, doutor? Na farmácia, a gente pode comprar hormônios sem receita médica. A gente pode se automedicar com alguns hormônios? É até engraçado, a própria testosterona, se você for comprar o gel na farmácia, você consegue comprar. Se você for comprar o injetável, vai precisar da receita médica, mas as pessoas costumam fazer, como eu te falei mais cedo, 60% dos usuários de hormônio, eles não fazem acompanhamento médico. E os dados deletérios, eles podem ser muito piores do que propriamente os benefícios que aqueles pacientes vão ter. E é uma coisa que acontece, o estradiol, você vê as pessoas fazerem uso, depois querem ficar repetindo, puxando o que a gente falou da menopausa, você vai lá e compra estradiol, progesterona, tudo sem acompanhamento. E a mulherada às vezes acha que, eu fui no médico, fiz aquela receitinha, fiquei bem com aquela reposição, agora eu não vou voltar não, vou ficar só repetindo minha receitinha. Ela não vê o endométrio, não faz uma transvaginal para ver como é que tá, porque reposição hormonal feminina a gente tem que ter todo um controle endometrial, ver como é que tá endométrio, ver como é que tá útero, ver toda essa parte, porque tem que ter um controle, não é só fazer uso. A reposição hormonal masculina é sim mais tranquila, mas a feminina não. Pode ou não pode começar a reposição hormonal e fazer uma visita com frequência, uma vez por ano? Como que é, Cláudia? Fazer reposição hormonal e visitar o médico uma vez por ano. Eu acho que pelo menos 2 vezes por ano seria mais ideal. Acho que uma vezinha por ano acaba achando um pouquinho. Então, uma vez por ano não pode. Não, acho tem que que ser mais frequente. 2, um pouquinho mais frequente pra gente ver de perto. Mulher necessita. Aquela mulher que não tem útero, como por exemplo até minha mãe que não tem útero, é um pouco mais tranquilo, porque ela não tem endométrio, então não gera risco de sangramento e tudo mais. Facilita um pouco essa reposição hormonal. Mas aquela que tem útero eu sempre gosto de um pouquinho mais de perto. Pode ou não pode fazer uso de hormônio com o único intuito de emagrecer? Não, jamais. Jamais. Porque não faz sentido. O hormônio androgênico é feito para aumentar a massa muscular. Ou que você vai usar alguma coisa para melhorar a sua resistência insulínica e favorecer o seu déficit calórico. O hormônio, a grande maioria, vai fazer com que você evite o catabolismo. O que vai fazer você emagrecer é você conhecer sua taxa metabólica basal e fazer um déficit calórico, não usar hormônio. Agora, um ponto polêmico. Os fisiculturistas, aqueles que competem, eles usam hormônios. Bastante. E muito hormônio, né? E é uma modalidade esportiva. Sim. E aí alguns acabam até indicando para os seus alunos, porque vem resultado. Sim. Pode ou não pode usar hormônio com fins estéticos? Isso é bem polêmico, hein, Cláudia? Isso é bem polêmico, assim, a gente tem um consenso hoje na medicina que o uso de hormônio seria somente para finalidade de saúde. Porém, é impossível um paciente utilizar o hormônio para a saúde e não ter um benefício estético também. Então, eu acredito que a gente consegue diferenciar uma coisa que chama uso e abuso. Uma coisa é você abusar, como no fisiculturismo, e outra coisa é você utilizar de uma forma coerente em níveis fisiológicos. Então, sim, eu acredito que tem como utilizar de forma inteligente alguns hormônios para evitar o catabolismo muscular. Por que não também utilizar, depois desse emagrecimento, para estimular um anabolismo e fazer com que esse paciente aumente a taxa metabólica basal ainda mais, fugindo do efeito sanfona. Então, sim, dá para utilizar de forma estética, de forma segura, sempre separando o que é uso e o que é abuso. Uhum. Uso e abuso são coisas diferentes. Doutor Arthur, como é que você enxerga essa parte da nutrologia, do emagrecimento, com todos os avanços da medicina? O que a gente pode imaginar para um futuro? Eu acho que a longevidade hoje é uma coisa que a gente fala muito na medicina, né? A parte hormonal, graças a Deus, esses estudos mais atuais caíram muito por terra. A questão de reposição hormonal,
a própria medicina de precisão que vem entrando muito forte, a questão de intestino, né, os probióticos, as bactérias positivas que a gente tem na parte intestinal. Então, eu acredito que essa questão de longevidade vem avançando muito. Há 20 anos atrás, eu sempre falo, quando a gente olhava para nossas avós com 50 e poucos anos, não dá para comparar com as mulheres menopausadas hoje de 50 e poucos anos. São mulheres jovens, fisicamente ativas, sexualmente ativas, que fazem tudo. Então, eu acho que mudou muito essa questão, Cláudia, nesse avanço. Graças a Deus, a longevidade, eu acho que é o futuro que a gente vem trilhando nesse caminho. A gente já está vendo aí com o Total. boom das canetinhas emagrecedoras, o que antes a gente só conseguia de resultado com uma cirurgia bariátrica, né, ou com um balão intragástrico por um tempo, a gente está vendo com o uso das canetinhas emagrecedoras. E como você disse, ainda vem novidades por aí. Você acredita que nessa parte, pensando no que a indústria farmacêutica anda preparando, a gente vai ter boas novidades? Tá, assim, nessa questão é surpreendente o que vem acontecendo na indústria farmacêutica, nos estudos para emagrecimento nos últimos 7, 8 anos, é uma coisa surpreendente o que aconteceu. Nos últimos 2 anos, as cirurgias bariátricas, no Brasil, elas diminuíram 40%. Não tenho dúvida que a cirurgia bariátrica vai ser extinta, porque as medicações elas já conseguem promover mais isso. Quando eu falo isso na rede social, às vezes eu sou criticado, só que as pessoas não entendem que hoje esses tratamentos eles ainda têm sim um custo efetivo, porque eles são coisas mais novas, mas vão entrar na rede pública, seja daqui 4, 5, 7, quiçá daqui 10 anos, mas eles vão extinguir a cirurgia bariátrica, porque todos eles vão dar resultados mais promissores. Agora, depois da Os gastrocirurgiões não estão contentes com a sua fala. Mais ou menos, Cláudia. Até vou te falar agora no último curso que a gente teve da atualização, do seu colega Derek também, que você conhece, a gente tinha 10 cirurgiões bariátricos lá. Porque pessoas, médicos que querem continuar se atualizando, eles entenderam, eu sou cirurgião, mas estão ouvindo novas modalidades. E se eles atendem pessoas buscando emagrecimento, por que não ofertar novas terapias também? Então vão ter aqueles que vão ficar na parte mais arcaica, mas vai ter quem vai se atualizar também, né? É necessário. A medicina não para e você também não pode parar, né? Foi muito bom te receber, conversar com você. Muito obrigada, doutor Arthur. Hoje aprendemos que os hormônios podem sim influenciar no emagrecimento, mas precisam ser usados com indicação médica, de forma responsável e individualizada. Não existe milagre. O médico por um lado, paciente do outro. Ele faz a parte dele e nós fazemos a nossa. Tem que haver equilíbrio, ciência e cuidado. Eu sou a Cláudia Tenório, você pode me seguir nas redes sociais pelo @CláudiaTenórioOficial. E o doutor Arthur Vitor de Carvalho também está à sua disposição para consultas e você pode entrar em contato com ele diretamente pelo telefone 11 979 68 7979. E nas redes sociais DR Arthur V. Carvalho. Arthur V. Carvalho. Agradecemos também à Clínica Dr. Brothers pelo apoio e cuidado. E para mais informações, o site está aí na tela. Inscreva-se, comente, compartilhe este episódio. No próximo encontro, Doutor em Pauta, teremos mais dicas para você cuidar bem de você, cuidar bem desse corpo que é todo seu e que merece atenção. Muito obrigada, doutor Arthur. Foi uma alegria te receber e até a próxima. E um ótimo trabalho para você. Até a próxima. Obrigada. Show? Show.